Todas as pessoas têm uma caminhada com Deus. E às vezes nós olhamos para um bispo ou um pastor e pensamos que ele praticamente nasceu assim, com gravata, já com Bíblia na mão, já as primeiras palavras eram já salvai-vos, qualquer coisa assim. Mas a verdade não é esta. Entretanto, hoje eu tenho aqui ao meu lado o bispo Pedro Coelho, que neste momento está na Holanda. Entretanto, vamos falar um pouquinho consigo. Então, Olá, bom dia, Bispa. boa tarde, bom a todos. Olá a todos, sim. Olá a todos, sejam bem-vindos a este programa da Minha Caminhada. E hoje calhou a mim vir Pois é. trazer a minha caminhada. É isso mesmo. Então, o Pedro nasceu onde? Como que foi quando você era criança? Tinha irmãos? Como que era a sua vida? Então, eu nasci em Benavente, fica no distrito de Santarém, perto até de Lisboa. Portanto, tenho uma irmã mais velha do que eu, 8 anos. Na realidade, eu até nem era para nascer. Não era para Não, nascer? mas os meus pais, pronto, lá tiveram um acontecimento e acabei por vir à Terra. E a minha infância foi uma infância normal, tudo a correr muito bem, até que, dadas por Era três... mais cidade? Era mais campo? Era o quê? campo, podemos Ok. dizer que era campo na altura, agora já Sim. está um pouco mais Sim. citadino, mas era campo. Portanto, nasci com as árvores, Sim. andar descalço. Sim, bem à vontade. Sim, saímos de casa sem problemas com os carros. Pronto. É isso. Então, e os seus pais iam à igreja, eram católicas? Como que era esse lado? Nesse lado, portanto, íamos à igreja porque os meus pais, eles trabalhavam com uma tia minha, que Ok. tinha um dos maiores restaurantes, café e residencial lá da zona, Ok. onde o meu pai era um dos sócios, a minha mãe também colaborava lá nesse restaurante, e a minha tia era muito católica. Ok. Ela era mesmo daquela pessoa católica praticante. E ela era tão devota que ela usava o estabelecimento para ajudar a Igreja Católica a fazer angariação de bens alimentares, roupas, brinquedos, para depois se mandar para a África. A minha tia, ela também fazia... Era uma espécie... Não era bem grupo familiar, mas era uma coisa muito engraçada, que foi aí que eu, na realidade, me introduzi com Deus, Sim. que na altura não entendi, mas foi, em que ela alugava uma garagem e ela fazia de X em X tempo, juntava os jovens lá da zona para lhes explicar acerca da palavra de Deus. Então, o que é que ela falava? Falava o quê? De Eu Deus era- ou de Maria? Ou era o quê? Eu era muito pequenino. Sim, ok. Portanto, devia ter os meus 6, 7, 8 anos, portanto era muito pequenino, não me lembro assim ao pormenor Ok. do que é que ela falava, mas claro que devia falar da Maria, devia falar dos santos, mas aquilo que ficou foi que ela falava de Deus. Ok. E lembro-me que desde desses momentos, de vê-la ajudar as pessoas, de ter... Aquilo era montes de sacos dentro do restaurante e eu lembro-me até, inclusive, que muitas vezes olhava e via muitos sacos com brinquedos. Ah, E eu era pequenino e pensava assim, bem, tanto brinquedo, se tirar um brinquedo, que mal é que faz? pois. Mas lembro-me que lá no meu coração eu dizia assim, não, isto é para alguém que precisa e eu não preciso, então eu também não vou mexer. Pronto, é aqueles momentos em que parece que até Deus está a ver, olha, deixa eu ver como é que é o teu coração como criança, a ver se tu eras capaz ou não Sim. de te guardares Mas é nesta engraçado área. que a pessoa se lembra, né? Eu lembro, Lembra, né? A pessoa tinha 8, 7 anos e a pessoa se lembra isso perfeitamente porque tomou uma decisão. porque tomei uma decisão exata. Eu penso que é por termos tomado essa decisão que até parece que é Deus que está a ver o nosso coração. Sim. Desde daqueles momentos dos meus 7, Então, 8 anos. a sua tia ela era muito Era, católica. Os pais era. também? Ou... Os meus pais iam à igreja ao domingo, levavam-me, mas Ok. eu lembro-me que até a minha mãe chateava-se comigo porque eu adormecia. Ah, ok. E quando adormecia começava a ressonar. Oh, E aí ela pequenina tinha... é ressonar. E ela tinha, porque a gente adormecia, eu adormecia assim. E depois a boca ficava para cima, então começava a fazer barulho e ela ficava muito envergonhada Claro. porque eu estava na igreja e estava pronto. Mas nunca achei muita coisa à igreja em si, achava que era muito frio, muito vazio, muita repetição, apesar de ser pequenino. Mas cheguei com amor a Deus. Bom. Essa foi a parte engraçada. E então começo a ter a escola e lembro-me que era uma coisa natural que em todo o processo de escola, até a ser adolescente, sempre fui considerado como que líderes de grupo. Sempre olhavam para mim e sempre perguntavam, vamos para onde? Porquê? Porque você é alta ou assim? Ou...
Eu não sei, porque eu nunca Bom. tive assim grandes atributos até de liderança. Sim. Só quando entrei na igreja comecei a aprender e Sim. foi desenvolvendo essa parte em mim, mas sempre me perguntavam ou esperavam por eu dizer algo, Sim. por onde é que íamos, o que é que íamos fazer. Por exemplo, se houvesse... Você não era mazinha, né? Não, Eles não diziam o que queria não. que você Eu não era mau, manifestava-se. até era uma pessoa boa, era uma pessoa Pronto, muito dócil. sim. Sempre tive assim este lado bom para com todos, mas identificavam-me como Sim. sendo um líder de grupo, pronto. E foi assim a minha infância. A conectação com Deus foi através da Igreja Católica, do lado da minha tia, não pela Igreja em si, mas pelo ato daquilo que ela fazia, da entrega que ela tinha, de ajudar os jovens. Lembro-me que na altura até havia já umas moças que estavam grávidas antes do tempo, sem estarem casadas, e ela ajudava essas moças lá da zona. Portanto, tudo isso impactava-me bastante, porque achava que, não, ok, isto faz sentido. Se Deus existe e se nós estamos aqui para ajudar o próximo, tudo isto é alguma coisa que faz no sentido. coração faz sentido, né? Faz. Entretanto, depois como é que depois foi? A adolescência, depois Sim. o que é que aconteceu, depois quando que tive um encontro com Deus, quando que... Ok, então, portanto, estamos aqui na parte boa, Sim, na na parte boa, né? introdução Sim. vá a Deus e as coisas estão todas a correr muito bem. E então o que acontece foi que houve um período de grande transição, que foi, os meus pais estavam envolvidos nesse restaurante, nesse negócio com a minha tia, e a minha tia tinha um outro lado, outra pessoa que era sócia. E o que aconteceu foi que outra pessoa, quando a minha tia decide que devia de vender tudo, etc., essa pessoa envolveu-se com bruxaria. Ok. E a partir daí, o que acontece foi que os meus pais abdicaram de todo o dinheiro, abdicaram de tudo, Sim. assim, de um dia para o Sem outro, decidiram, explicação não, a nenhuma. gente vai-se embora, a gente não quer nada disto. A minha tia, na altura, até ficou com graves problemas de saúde e também não durou muitos anos, até depois, infelizmente, falecer. E essa pessoa acabou por ficar com a grande parte de tudo e depois abriu o seu próprio restaurante e aquilo tudo. E a partir desse momento, o que aconteceu foi que o meu pai foi obrigado a ter que ir trabalhar para o estrangeiro. Ok. Portanto, eu fiquei sem pai. Sim. A minha mãe tinha uns fenómenos muito engraçados, que era, à sexta-feira, ficava doente. Oh, E só ficava bem na segunda de manhã. por quê? Ou seja, a minha mãe só podia trabalhar. Ok. Ela não podia fazer mais nada. O meu pai tinha uma situação que era a parte financeira. Ganhava muito, Sim. deixava de ter trabalho, perdia tudo. Perdi tudo. Quando estávamos no limiar, Sim. Então, era sempre altos e baixos, baixos. tanto na Sim, saúde, sim, tanto na sua sim, mãe, com o sim, seu pai. sim. A vida era assim. ficou de repente assim. Sim, e tinha qual idade que tinha nesta época, por aí? Essa altura aí já dava, se calhar, nos meus 10, 11, 12. Sim, pronto. Pronto, já estava a começar a entrar na adolescência. Sim, ok. Que foi aí então que, de acordo com tudo o que estava a acontecer, de ver o meu pai a ter que ir trabalhar para fora, ver todas estas situações, que a minha mãe me fechou em casa. Ou seja, ela não tinha a presença do meu pai em casa, Sim. então eu também não podia sair, porque Ok. sou rapaz Sim. e não sabe o que é que pode acontecer, ela está Então, sozinha, então fechou-me em casa. Fechou em casa e a sua irmã? A minha irmã, ela tem 8 anos a mais que eu. Ok, já. Sempre foi o exemplo de pessoa. Ok. Muito certinha, Sim. tudo muito ok. Sim. E, no entanto, nessa altura ela já estava na universidade. Ok, Então, então a já minha estava irmã- fora da casa, na verdade. Né? Já, pronto. Estava a Então, tentar lá em casa estava o Pedro, pronto. enclausurado com a minha mãe, Ok. a ver aqueles cenários todos a acontecer, sem saber bem o porquê. E lembro-me que então, depois, quando cheguei àquela idade de poder sair de casa, Ok. muitos anos fechado em casa, Sim. sabendo que os colegas da escola, que aquilo tudo, todos eles se divertiam, se iam para aqui, se iam para além. Aí tinha quantos anos então? 16, Nessa 18? altura, comecei, se calhar, aí com os meus 15, 16 anos. Sim, ok. Ou seja, quando comecei a sair, fui recuperar todo o outro tempo em Ok. que a minha mãe, pelas questões emocionais e de segurança, me manteve em casa. Foi aí que, quando saí, comecei a explorar tudo o que havia para ser explorado. Sim. Então, quando começa a acontecer isso, fiz mais decisões, em que comecei a me envolver não com as pessoas certas. Sim, ok. Ah, Mais companhias. É no momento em Sim. que a gente tem que decidir, ok, vou para o lado bom ou vou para o lado mau, e acabei por ir para um lado mau.
Por causa de companhias, era isso? Sim, começou com as companhias, Ok. claro. Depois Então começou... ficou envolvida em quê? Bom, no final, antes de entrar na igreja, estava envolvido com droga. Sim. Podemos dizer que estava envolvido com tráfico. Ok. E pronto, tinha amigos e pessoas que mexiam com coisas sérias Sim. nessas áreas. Isto também, certa E aí parte... tinha o quê? Tinha 18 anos? Qualquer Aí coisa assim? já tinha mais, nessa altura já tinha mais. Sim. Nessa altura já tinha mais. Então, Portanto, e a sua mãe, aí ela sabia isso? Ou eu fazia saí de de conta que casa, não sabia? eu saí de casa cedo, Ok. porque comecei a namorar e decidimos que havíamos de viver juntos, então saí de casa relativamente cedo Ok. e tinha a minha casa e pronto, consegui sempre disfarçar, apesar de fisicamente haver indícios, não é? Sim. Daquele tipo de vida, mas sempre consegui disfarçar. O meu pai também era entra e sai, a minha mãe, pronto, vive na inocência e pronto, não achava que fosse possível de alguma coisa estivesse a acontecer nessa área. Sim. Então foi assim, pelo namoro, pelas amizades, comecei a entrar mais forte nessas áreas. Tudo estava controlado até que... Não tinha, assim, problemas ou qualquer coisa? Não. Não achava que estava mal? Nunca achei que Não. estivesse mal, atenção, porque nunca houve um lado direcionado à igreja ou alguém nessa parte que me dissesse alguma coisa. Lembro-me que nessa altura em que as coisas estavam nesses caminhos, mas que ainda estava tudo bem, podemos dizer que estava tudo bem ainda, Ainda depois. houve um novo amigo que foi introduzido ao grupo, que era um jovem que estava a vir da Igreja Maná. Ah, Que quando vinha ter connosco e a gente Sim. estava a fazer aquelas coisas, não é, da vida, ele nos falava da igreja. sim. Ele também fazia. Ele também fazia, só que Ele também ele, ou quer seja, dizer, ele estava... ele também não estava assim bonzinho, quer dizer. Ele nasceu na igreja Ok, e começou-se a converter ao mundo, à medida que ia crescendo. ok, sim. E à medida que ia saindo da igreja e começou a Sim. entrar no mundo, ao entrar no mundo ele entrou onde eu estava. Sim, Então começou a haver esse contacto entre Sim. eu e ele e a família dele. Onde depois, já vamos ver mais à frente, que a avó dele foi a pessoa que foi usada para eu vir à salvação. ok. E lembro-me que ele... Então, ele estava-se, pronto, voltar contra Deus, entrando no mundo, entretanto tinha a família atrás, que pronto, claro, que era de lá o conflito. Que era da igreja e que estava a ver aquilo a acontecer e que estava ali a interceder, a orar, a Sim. tentar E fazer estava a com achar que que não. o Pedro é uma influência, provavelmente. Por acaso, do lado de lá, eles até viam em mim tipo uma boa pessoa. Pronto. Gostavam de mim, Sim, que era ok. muito alegre, muito e defendia, gostava de proteger as pessoas. Então eu lembro-me que uma vez à noite ele começou a falar da igreja e de algumas coisas que aconteciam na igreja e ele disse assim, O que é olha, que ele falou da igreja? Falou do quê? porque na realidade ele amava a Deus. Ok, E tinha nascido no banco da igreja e ainda estava com Jesus no coração. E lembro-me dele ter dito assim para todos nós: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu lembro-me que isto nunca mais me vai sair, porque eu disse-lhe assim: olha, ou tu te calas ou eu vou-te bater. Porque enquanto estiveres aqui connosco, Sim. tu não podes falar nada da igreja. Mas é engraçado que, à medida que eu disse-lhe, ameacei-o, eu senti dentro de mim algo a dizer assim: olha, não faças isso. Porque na realidade o que ele está a dizer é verdade. Mas a gente não sabe que é a voz de Deus, porque pois, claro. Deus já está connosco, mas a gente não sabe. Então, aquele versículo bíblico, passado depois uns 7 anos, Ok. foi o versículo que, Então, quando teve que ir à o Pedro levou salvação... algum tempinho para ser... Vai. Pronto, ok. Portanto, ele estava a sair, eu já cá estava, ele faz essa apresentação a Jesus, ao versículo bíblico, daí em diante é que a minha vida começou mesmo depois a afundar a sério. Ok. É como se alguém soubesse, olha, Jesus está próximo da vida dele, Ok. temos que o amarrar mais ainda, Ok. temos que o destruir mais ainda para que ele não encontre mesmo este Jesus. Sim. Então, a sua vida ficou pior em qual sentido? Saúde, dívidas? Ficou pior porque eu estava num relacionamento e a partir daí começa a haver grandes problemas no relacionamento, em que emocionalmente me acabou por destruir, acabamos por nos separar. Ela, por exemplo, para a Bispa entender e também para quem está a assistir entender o quão destruído fiquei emocionalmente, porque era jovem, quando a gente se separou com muita confusão, muita guerra envolvida, ela agarrou em tudo o que estava em casa e levou tudo.
Eu fiquei sozinho em casa com um colchão. Só. E lembro-me que na altura eu disse para o ar, não sabia que era para Deus, disse para o ar e disse assim, não vou à guerra, não vou atrás, não vou dizer nada, quis levar, leva. A decisão dela é levar, eu vou ficar assim. E aquilo destruiu-me. Aquela situação destruiu-me. E aí começo-me a afundar mais ainda nas drogas, Sim. a tentar combater... Então, usava as drogas e também vendia as drogas, estava neste mundo. Pronto. E tinha esses amigos, tinha esses contactos. É bom também referir aqui, porque nessa transição eu decidi sair e acabei por ficar a dormir num carro durante umas boas semanas. Saía por quê? Porque das duas uma, eu penso assim, eu saí de casa dos meus pais, eu não vou voltar à casa dos meus pais. Claro, pois, sim. E se estou nesta situação e agora não consigo arranjar uma casa, Sim. mas também não quero ficar aqui, e ela é senhora, então decidi, olha, ficas aqui e eu vou. Então, durante algum tempo, usava o trabalho para tomar banho e essas coisas todas, e depois acabava por dormir num carro. Trabalhava? Qual era o trabalho que tinha, então? Eu trabalhava numa empresa de metalomecânica. Então, tinha este trabalho e depois, às noites, nos outros tempos, andava nesta outra vida? Às noites, pronto, havia semanas que se calhar nem dormia, ou dormia muito pouco, porque... Pronto, a pessoa está envolvida naquilo e acaba por não ter que dormir assim tanto. Sim. E depois, então, ao fim de 2 semanas ou 3 estar a viver nessas situações, pedi-lhe a ela para fazer ao contrário, porque ela tinha onde ficar. Sim. Então decidimos, ok, tu vens para a minha casa, e foi que ela limpou tudo. E entrei e fiquei assim nessa posição. Pela ação que tive, o que aconteceu foi que em pouco tempo arranjei uma casa que tinha entrado em leilão, não sei porquê, a um preço muito baixo, muito grande, toda a gente ficou, como é que tu conseguiste isso? Sem fiador, sem nada, ou seja, uma boa ação da nossa parte sempre traz uma consequência muito boa. Sim, interessante, não é? É muito interessante, porque depois quando me converti, olhei para trás e comecei a ver, é engraçado que, sem saber as leis de Deus, Deus abençoou-me bastante nos momentos em que eu ainda não o conhecia a Ele. Sim. Porque sem querer tropecei em algumas pedras. Nesse momento em que, ok, estou nesse processo de casas, de divórcio, de muito desgaste emocional e a entrar muito dentro da questão das drogas pesadas, o que acontece foi que começo-me a querer aproximar de Deus. E aí, quando eu começo-me a querer aproximar de Deus... Por quê? Porque sentia uma vazia ou queria uma solução? Porque, na realidade, sempre acreditei que Deus existisse. Sempre acreditei que Deus existisse e até tinha algumas coisas que tinham acontecido na minha vida, que esqueci-me aqui de mencionar, porque são tantas, mas lembro-me que uma vez eu ia num carro e tinha um colega sentado ao lado, no condutor, e eu ia numa estrada à direita, e havia um stop com uma estrada que vinha daqui, quem vinha tinha que parar. Sim. E eu lembro que ia a uma velocidade normal, 60, 70 km por hora, e ouvi uma voz que disse assim, para o carro. E eu parei. Quando eu parei, houve uma senhora que não para o stop, passa à frente do meu carro, e na parte de trás tinha, do lado de cá, uma cadeirinha com um bebê. E eu olhei para o meu colega e disse assim, tu ouviste alguém dizer para o carro? E ele disse, não. E eu disse-lhe, mas eu ouvi. Isto era antes de ser salvo. Era antes de ser salvo. Sim. Era, na realidade, a voz de Deus. Sim. Deus já andava por ali. Eu é que não o estava a conseguir encontrar. Deus já me estava a chamar e eu não estava a conseguir encontrar. Nisto, para acrescentar, essa tal avó, ela já estava a orar. Sim. Estava a orar pelo neto, estava a orar pelo grupo dos amigos, que neste caso era eu, etc., para todos nós tentarmos ir à salvação. Portanto, estamos nesse mesmo lá a ir abaixo. De repente eu começo naquele desejo de querer encontrar Deus. E é aí que então acontece um fenómeno muito estranho. Sim. Um fenómeno super, mega estranho. Agora quer saber. Ok, eu vou contar. Então, assim, num acaso, mais um amigo meu, fomos até ao Algarve durante a noite e quando chegamos ao Algarve, em Faro, lembro-me que estávamos a chegar à praia e vimos um jovem passar de bicicleta. E não sei porquê, paramos e metemos conversa com o jovem, quando demos por isso estávamos na praia com o grupo dele e depois fomos para uma casa.
E lá nessa casa, esse jovem, aquilo foi uma coincidência muito grande. Aquele jovem me perguntou assim, olha, tu já alguma vez te fostes aberto? Já uma vez tu conheces o Reiki, conheces as energias do cosmos, conheces isto e aquilo e aquilo outro? E eu disse assim, olha, nunca ouvi falar, não conheço, mas olha, eu gostava de ter um encontro com Deus e queria saber mais dessas coisas. Então ali naquela casa... Sim, não estava a fazer diferença, isto é Deus e não, isto é... Tudo Nós não isto temos é Deus, pronto. Não tínhamos um Sim, ponto de claro. referência, não é? Sim, Para saber claro. o que é mesmo Deus. Sim. E aquele jovem, então, ele diz assim, ok, olha, vou fazer aqui uma coisa e vou-te abrir e vais ficar sensível ao cosmos, ao universo. Sim. Eu lembro-me, estava sentado, a casa estava com um monte de pessoas, o meu colega estava sentado mesmo ao meu lado, e ele começa lá a fazer assim uns movimentos e tal, vem ter comigo, toca-me em certos sítios do corpo, e de repente o que acontece foi que parece que para tudo, Sim. as cores começam a mudar, e eu começo a olhar para ele, e ele diz assim para mim, olha, entrastes, conseguistes. E aí ele senta-se aqui. Quando ele se senta, agora hoje sei, não é? Sim. Entrou-lhe algo dentro, que o semblante dele muda, Ok. os olhos começam a brilhar de uma maneira Sim. tipo, uau, o que é que se passa? E começa a ouvir uma voz que diz-me assim, tu sabes quem eu sou? E eu olhei e pensei, deve ser Deus, mas não falei. Sim. E a voz disse-me assim, a pessoa, não é? Disse-me assim, sim, sou Deus. E tu, Pedro, tens uma chamada muito importante aqui na Terra, o mundo vai acabar, preciso de ti. E quando acaba de dizer aquilo, aquele jovem é jogado no chão e vem a ele. E sabe o que é mais interessante? É que toda a gente que estava na sala, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Só Eu perguntei ao meu colega, tu viste o que é que aconteceu? Nada. Uma coisa é certa. Desde aquele então, dia... ele fez essa cerimónia toda, essa coisa toda, você de repente viu outras cores, sei lá o quê, ele sentou-se ao seu lado, como normal. E algo entra nele e começa algo a falar. entra, pronto. Mas você sentiu uma presença esquisita ou não? Tinha medo? Não. Não estava na onda do medo, Sim. estava tudo numa de, uau, Pronto. o que é que está a acontecer aqui? Sim. Isto é algo que é como se a gente acreditasse que afinal há algo mais do que o mundo físico. Pronto. E quando ele é jogado no chão, ele vem assim, etc. Uma coisa é certa, a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque a partir dali comecei a ter comportamentos diferentes. Comecei a... Lembro-me que olhava para as pessoas e se olhasse assim muito direto para uma pessoa, começava a ver a cara da pessoa, as caras mudavam. Então, na verdade, quando ele estava a dizer, eu vou-te abrir, quer dizer, ficou aberto para o mundo do espírito, começou a ver coisas, né? É isso, exatamente. Né? Entretanto, estamos quase a chegar até o final, então vamos fazer o seguinte. Paramos aqui e depois já continuamos, mas diga só uma palavrinha às pessoas que estão, às vezes, com essas coisas sobrenaturais e pensam que é tudo de Deus. Bom, a você que está a assistir, não é? Neste caso, já estamos aqui na parte final a falar do Reiki e das energias do cosmos. Se você, por acaso, está ou conhece ou até está envolvido, quer que você saiba que nada disso tem uma conectação direta com Deus, antes pelo contrário. É algo que não lhe vai trazer a presença de Deus, é algo que lhe pode trazer uma aparente paz e alegria, mas que na realidade não é real. É algo que é muito mau. Pronto, então ficamos aqui, nós já voltamos.